No livro de Apocalipse, ele nos revela Jesus Cristo e também nos revela os planos do inimigo para levar as pessoas à perdição, tá? Quando você vai para o Apocalipse, no capítulo 17, aqui aparece a igreja de Satanás na terra. Olha só, que estranho isso. Apocalipse 17 tem um subtítulo, diz assim: a descrição da grande meretriz. Mulher em profecia significa igreja. Meretriz é prostituta. Então é a descrição da grande igreja prostituta, tá? E aqui no capítulo 17 tem uma grande descrição dessa igreja, dessa falsa igreja. Prostituta por quê? Porque ela prostitui os ensinos da Bíblia, tá? Ela ensina a Bíblia de maneira errada. Quando chega no versículo 5, ele muda o nome dela. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Olha só. Então chama primeiro essa igreja de grande meretriz, é uma grande igreja prostituta. E no versículo 5 agora chama ela de Babilônia a Grande. Babilônia é um sinônimo de confusão, confusão religiosa. É uma igreja que promove a confusão religiosa, tá? Ela engana as pessoas com ensinos falsos. Mas diz que ela tem filhas. Diz, a mãe das meretrizes. Então essa igreja, grande igreja prostituta chamada de Babilônia, diz que ela tem filhas que também são meretrizes, que também são prostitutas. Olha que interessante. Em Apocalipse 18, aqui é o anúncio da queda de Babilônia. Aqui descreve que essas igrejas vão ser todas destruídas na volta de Jesus, vão ser todas queimadas, tá? As igrejas são as pessoas, tá? Diz assim no versículo 3: pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Versículo 9: ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Olha só, essas igrejas vão ser todas destruídas na volta de Jesus. Mas, por que a Bíblia usa essa linguagem, chama essas igrejas de confusão religiosa, de Babilônia, e chamam elas de meretrizes ou prostitutas? De onde a Bíblia tira essa linguagem, tá? Que está lá no livro do Apocalipse? É só você ir lá no Velho Testamento, tá? Se você for no Velho Testamento, em Ezequiel 23, aqui você vai encontrar isso aqui, ó. Olá e Olibá, as duas meretrizes. Aqui em Ezequiel 23 vai contar a história de duas prostitutas, tá? E se você ler aqui, você vai ver que ele está falando de Jerusalém e de Samaria. Quando Jerusalém e Samaria, quando elas se prostituíram. Aí a Bíblia chama elas de as duas meretrizes. Então, para a gente entender, no nosso tempo, lá no livro do Apocalipse, o que essas igrejas prostitutas ensinam, o que elas prostituíram, basta a gente voltar aqui no Velho Testamento, que o Velho Testamento ele explica o livro do Apocalipse. E o que Jerusalém e Samaria fizeram para que Deus a chamasse de as duas meretrizes, as duas prostitutas? Se a gente saber disso, a gente vai saber como que as igrejas na atualidade estão se prostituindo também. Por que que a Bíblia chama elas hoje ainda de prostituta, de meretrizes, tá? Então vamos ver aqui o que Jerusalém e Samaria fizeram no passado. E por isso elas foram chamadas de meretrizes, prostitutas. Então Ezequiel 23, no versículo 37 e 38, descreve qual foi o pecado delas. Olha, porque adulteraram e nas suas mãos a culpa de sangue, com seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que me geraram ofereceram a eles para serem consumidos pelo fogo.
Ainda isto me fizeram. No mesmo dia contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. Então, o que Jerusalém e Samaria fizeram para serem chamadas de meretrizes? Elas praticaram a idolatria, sacrificaram seus próprios filhos aos ídolos. Então, elas praticaram idolatria e profanaram o santo sábado do Senhor. Por isso que Deus chamou elas de prostituta, de meretrizes, porque elas profanaram os mandamentos de Deus. Porque a idolatria é o segundo mandamento do decálogo, dos 10 mandamentos é o segundo. E o sábado é o quarto mandamento dos 10 mandamentos. E elas profanaram esses mandamentos. E a Bíblia chama quem profana esses 2 mandamentos de prostitutas. Voltando para o Apocalipse, aqui ele descreve o nosso tempo, tá? O tempo do fim. E diz que na nossa época tem uma grande igreja prostituta que pratica a idolatria e que profana o santo sábado do Senhor. E diz também que ela tem filhas, tem outras igrejas menores que praticam a mesma coisa, praticam idolatria. Talvez não idolatria com ídolos, mas talvez idolatrem pastores, bispos, padres ou líderes religiosos, etc. Tá? E também elas profanam o sábado. Por isso a Bíblia usa essa linguagem, chama essas igrejas de prostitutas, de meretrizes. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você conhece alguma igreja prostituta? Você conhece alguma dessas meretrizes? Porque a Bíblia diz que essas igrejas, as pessoas que participam desse tipo de igreja, elas vão ser destruídas, vão ser queimadas na volta de Jesus Cristo. Tá? Por isso que o livro do Apocalipse revela quem são elas, para que a gente não participe desse tipo de movimento. Aqui em Apocalipse 18, Jesus ele faz um apelo às pessoas que estão dentro dessas igrejas. Olha o que ele diz, olha. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Olha só que grave isso. A Bíblia está dizendo que se você participar de uma igreja que pratica a idolatria e que profana o santo sábado do Senhor, que essas pessoas vão ser destruídas. E Jesus faz um apelo: sai dessas igrejas, porque você está aí, você é cúmplice delas. E você vai participar dos flagelos, você vai ser destruído junto com elas. Olha que grave isso, irmãos. Você já ouviu falar desses versos? Você já estudou esse tema? Ele é muito mais amplo que isso, traz muito mais detalhes. Eu queria desafiar você a estudar esse tema. Se você não tiver quem te ensine esse tema, você pode me procurar, porque isso aqui é um assunto muito sério. Eu vou deixar ali o meu celular para tirar alguma dúvida que você tenha, tá? Mas eu quero te pedir que você estude esses temas, se aprofunde nesse tema, porque ele tem a ver com salvação. É uma coisa extremamente grave. É um plano de Satanás, ele implantou igrejas para levar as pessoas à perdição. Tá? Procure se informar a respeito desse tema, irmãos. Amém?